Recording in progress. Bom dia a todas e a todos. Havendo coro regimental, vamos dar início à sessão ordinária da primeira turma desse dia 17 de março de 2025. Começo cumprimentando os desembargadores, doutor Arnaldo Bozão Paz, doutora Eliana Ferraz, membro do Ministério Público, doutor Luzardo, os advogados que estão presentes na sessão e que estão telepresencial, os servidores da casa, através da doutora Flávia, e os demais servidores que nos auxiliam nesse evento. Vamos dar início pelos processos em que tem instrução oral dos advogados presentes. Primeiro pregão, Flávia. Bom dia a todos. Número de ordem 3, processo 108, dígito 25, 2024, 107. Relator, doutor Arnaldo. Pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Leonardo Soares. Ordem 3. Pois não, Bom dia a todos. Presidente, só um minutinho enquanto abre aqui, porque tudo acho bem, que doutor entrou Arnaldo. no... O Genival, né, quem vai sustentar a regra também? Estou alisando aqui. Zero aqui. Bom dia a todos. Recurso ordinário, ausência de comprovação do recolhimento do depósito recursal, impossibilidade de vinculação do comprovante de pagamento bancário ao processo, dia de recolhimento em branco, escoamento do prazo para comprovação da regularidade do depósito, deserção, não conhecimento do recurso ordinário manejado pela parte reclamada. Doutor, eu vejo aqui para votação está unânime. Isso Tem não, interesse? Excelência, na verdade, é até uma surpresa. Eu fui contratar, esse processo correu em Oeiras, né? Eu advogo aqui em Teresina e me chamaram para fazer essa sustentação oral. Eu confesso que é uma surpresa que eu não sabia dessa deserção. Eu me ative aos fatos do processo, mas presumia que estava, né, o recurso. Nós temos esse problema, a gente também verificou, né, na votação. Então, né, não tem o que se falar, né? Não tem um depósito, não tem o que se falar. Porque foi feita a notificação para regularizar o preparo. Sim. Em 22 de janeiro. O prazo era até 29 de janeiro. E transcorreu sem manifestação. Foi, né? Pois é. Como eu disse, eu fui contratado agora recente para fazer a sustentação. Não me ative a essa situação do preparo, mas irei comunicar. A parte não tem o que se fazer. Agradeço a atenção de todos. Então, a votação unânime, proclama o resultado na forma do voto do relator.
Obrigada, doutor. Próximo, Flávio. Número de ordem 15, relator doutor Arnaldo, processo 1019, dígito 61-2024-002, pedido de sustentação pela parte recorrida, doutor Eduardo de Carvalho. Ordem 15. A palavra o relator. Eu estou dando, presidente, é o recurso, deve ser redução de jornada, empregada pública, filhos portadores de autismo, redução da jornada sem alteração remuneratória e sem compensação de horário, redução da jornada em 2 horas diárias com limitação temporal. Estou provendo parcialmente o recurso para fixar aqui a redução em 2 horas e estabelecer um marco temporal. 3 anos a contrato do trânsito em julgado deste acórdão. Eu tenho interesse na sustentação. Tem divergência apenas parcialmente com relação à verba honorária da doutora Helena Ferraz. Mesmo assim, tem interesse, né? Sim. Pois não, prazo regimental. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, colegas aqui presentes, serventuários, membros do Ministério Público. Excelências, até compreendo essa redução em 2 horas, né, da jornada, mas diante de tanta necessidade dessa equipe multiprofissional que atende aos filhos da reclamante, aqui recorrida, a gente pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau em 50%, porque semanalmente eles precisam dessa equipe multiprofissional de fonoaudiólogos, psicólogos, eles também têm acompanhamento pediátrico, neurológico, cardiológico, terapia ocupacional, psicoterapia, geneticista, neuropediatra. Tudo isso está comprovado nos autos e não só esse trabalho externo à residência da recorrida, mas também em casa ela necessita muito acompanhar eles para as tarefas diárias e dar seguimento a tudo que é ensinado a eles nas clínicas onde eles fazem esse acompanhamento terapêutico. Então, por isso, a gente solicita que a redução da jornada fique nos 50% determinado na primeira instância. É assim que pede deferimento. Doutor Arnaldo. Presidente, a jornada é enfermeira, jornada de 6 horas, trabalha no turno da noite e as atividades de acompanhamento são durante o dia. Então, eu acho que... Está razoável. Doutora Luciana, acompanha o doutor Arnaldo. Acompanhei, eu só divergi de fundamento, depois o colega analisa se acolhe ou não. É que eu entendi que como eles pediram uma redução de jornada maior, nós estamos dando uma redução em menor extensão, eu entendi que não há que se falar em sucumbência autoral, porque parte do pedido foi... Exato, presidente. Eu vou acolher a divergência para explicitar outra fundamentação quanto aos honorários. Então, eu acompanho. Então, ficou unânime, viu, doutor? Na forma do voto do relator, que vai fazer o ajuste. Tudo Quanto bem. à fundamentação que se dos programa. honorários. Obrigado. Próximo, Flávio. Número de ordem 18, relator doutor Arnaldo, processo 1474, dígito 54-2023-004, pedido de sustentação oral pela parte recorrência, doutora Heloísa Valença. Ordem 18. Com a palavra o desembargador Arnaldo. Saúde. Presidente, que a sentença não reconheceu o acidente de trajeto. Eu estou provendo o recurso para entender que
houve o deslocamento em motocicleta de terceiro. O trajeto e o momento eram Vem cá, compatível não abriu, não. com o deslocamento para assumir o posto de trabalho. 18. Inclusive, o trabalhador foi socorrido quando ele estava uniformizado a caminho da empresa. Então, está caracterizado o acidente de trabalho, obrigação de emissão da CAT e reconhecimento da estabilidade provisória. Em relação aos danos moral, material e estético, não há responsabilidade objetiva ou subjetiva da empresa. Então, estou dando pela improcedência. Estou provendo o recurso. Parcialmente. Provendo parcialmente, para reconhecer o acidente de trabalho como acidente. O acidente de trajeto como acidente de trabalho e, consequente, estabilidade acidentária, condenar o recolhimento do FGTS desde o acidente, manutenção dos benefícios assistenciais, plano de saúde, entre outros previstos nos normativos internos e coletivos, como se o trabalhador estivesse exercendo as funções, e a obrigação de emissão de CAT, para que a autarquia previdenciária processe os benefícios, majorar os honorários para 15%. Esse é o voto. Não. Doutor, eu vejo aqui que há divergência apenas com relação à verba honorária. E nesse ponto, eu e a doutora Liana divergimos, doutor Arnaldo. Tem interesse sustentar, né? Pois não, 10 minutos. Obrigada, doutora Basilissa. Bom dia a todos. Cumprimento nobres desembargadores na pessoa do relator, doutor Arnaldo Bozon, a doutor Luzardo, Ministério Público, serventuários na pessoa da doutora Flávia, demais colegas advogados aqui presentes de forma presencial ou telepresencial. Queria fazer só aqui um adendo, até em relação ao voto bem escorreito do doutor Arnaldo, como sempre fundamenta bem, trazendo inclusive doutrina e jurisprudência, mas eu queria fazer aqui um detalhamento maior, porque esse caso exige. Trata-se de um trabalhador em site de mineração na Vale, no Pará, em local de difícil acesso. Local de difícil acesso em que eles viviam no alojamento durante a semana, lá na própria cidade de Canaã, e nos finais de semana poderiam fazer o deslocamento para a cidade de Parauapebas. Cerca de 2 horas esse deslocamento. E havia, por norma coletiva, a necessidade de fornecimento do transporte pela empresa, inclusive pela Vale. E também no contrato de trabalho, até como um dever anexo de boa-fé contratual, havia na página 203 do contrato de trabalho, item 6, fala justamente da possibilidade de trabalho aos sábados, que era o dia lá do reclamante. E a empresa também, inclusive a testemunha da reclamada, assim como o preposto, reconheceram que havia pagamentos, muitas vezes, de combustível para quando eles se deslocassem por veículo próprio. Então, muito bem explicitado pelo doutor Arnaldo a questão da configuração da responsabilidade pelo acidente de trajeto, uma vez que a lei previdenciária prevê a equiparação. No entanto, não é só um acidente de trajeto, mas sim, na verdade, um período computado via convenção coletiva de efetivo exercício do trabalho, uma vez que esse horário ele era pago, inclusive como horas extras, tanto que está habitualmente nos contra-cheques do reclamante. Isso pode ser verificado, inclusive, a partir das páginas dos contra-cheques, a partir da página 157 seguintes, que de forma habitual ele recebia como horas extras, uma vez que a jornada, inclusive, prevista por convenção coletiva era de 41 horas e 41,5 minutos. Então,
há uma necessidade de pagamento em relação a isso, porque ela computa a jornada normal e não como simplesmente o trajeto que estava sendo remunerado. Mas toda vez que excedia, é efetivo horário de prestação de serviço. Então, assim como existe, por exemplo, só a título de comparação, a jornada externa do vendedor externo, que aquilo ali vai configurar acidente de trabalho, entendemos aqui que também configura justamente por conta dessa responsabilidade pelo transporte. Além disso, só para finalizar, em relação à questão dos honorários, né, a necessidade de que, se não houve sucumbência, né, da parte do reclamante em relação aos pedidos gerais, assim como o voto do relator, deve sim ser analisada a complexidade do processo, a complexidade da causa. É isso que vai prever o 791 para que sejam sim majorados os honorários advocatícios para 15%, diante da complexidade da causa, da análise, inclusive, de convenções coletivas, da análise de diversos documentos médicos, inclusive, e da dificuldade de conseguir provas nesse processo, uma vez que não só a prestação de trabalho se deu em local de difícil acesso, tivemos que acompanhar, inclusive, perícia de insalubridade lá no Pará, através de carta precatória. E há uma necessidade uma dificuldade maior de se realmente encontrar documentos, uma vez que o reclamante ele permanece em coma e não tinha em coma não, estado vegetativo. Ele passou mais de 6 meses em coma e hoje está em estado vegetativo através de home care. Então, a família mesmo, que era de fora, também não tinha acesso a saber como era essa rotina de trabalho. Não, a empresa não forneceu documentos, contra-cheques ao longo do tempo. Então, houve uma dificuldade realmente de se fazer o entendimento desse processo. Então, por conta dessa dificuldade, da complexidade, a gente requer que sejam majorados realmente os honorários de acordo com a fundamentação do relator. É o que se requer. Obrigada. Presidente, só para esclarecer, o meu voto já contempla a majoração A dos honorários para majoração, 15%. nesse ponto eu estou acompanhando. Eu não estou acompanhando, é só a exclusão da condenação da parte autora de honorários, porque não teve recurso. É isso, viu? Mas eu acompanho a majoração dos honorários do reclamante. Estava divergente com a maioria. A doutora Liana mantém sua divergência também com a verba honorária. Então, doutor, eu vou proclamar o resultado na forma de voto do relator com essas divergências minhas, doutora Liana, com relação à verba honorária. É assim que se proclama. Bom dia. Próximo, Flávio. Número de ordem 11, relator doutor Arnaldo, processo 738, dígito 36-2023-004, pedido de sustentação pela parte recorrida, doutora Larissa Laiana, ordem 11. Com a palavra o relator. Vínculo empregatício, período clandestino, estou provendo para reconhecer o período clandestino, acidente de trajeto, ausência de prova das circunstâncias, não caracterização como acidente de trajeto, veículo próprio, responsabilidade subjetiva, ausência de culpa, não configuração de acidente de trabalho. Estou desprovendo o recurso. Multa do 477, desprovendo, honorários, majorando para 15% e isentando o beneficiário da justiça gratuita. Não sei se foi suficiente, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu vou querer sustentar só a parte do vínculo empregatício. Estou reconhecendo o Vossa período Excelência. clandestino. Isso. Vínculo de 22 de abril de 19 a 30 de junho de 23 e deferir as parcelas do período. Certo. Boa Bom noite, dia. Bom dia a todos. Colega da turma, desembargador relator, doutor Arnaldo Bozon, representante do Ministério Público do Trabalho, doutor Luzardo, servidores, colegas advogados aqui presentes, bom dia. Bom, como o doutor Arnaldo já falou e mencionou os pontos que eu gostaria de enfatizar,
na verdade, só um ponto, é referente ao vínculo empregatício, porque a prova que o reclamante trouxe aos autos é uma prova muito falha, né? Uma vez que ele não comprovou as suas alegações. A única prova que ele trouxe aos autos foi uma prova testemunhal, e essa prova sequer soube falar quando o reclamante começou a laborar para a reclamada. Portanto, o ônus da prova cabe ao empregado e ele não se desincumbiu de provar esse período clandestino que ele alega. Então, assim, não, eu defendo que não merece prosperar esse pleito do reclamante e defendo também, acho que a majoração também dos honorários, que também foi majorado de 10 para 15. Eu defendo e entendo que a fixação em 10%, ela está conveniente com a proporcionalidade da sentença de primeiro grau, e ainda que tenha sido reformado parcialmente o recurso ordinário do reclamante. E reforço para que seja mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É o que eu tinha para defender nessa manhã. Obrigada a todos. Presidente, eu estou reconhecendo o período clandestino com apoio no depoimento de uma testemunha do autor, que igualmente trabalhou lá sem carteira assinada. A testemunha diz que havia trabalhado, que o reclamante começou a trabalhar, aspas, uns 3 meses depois de sua segunda admissão, em novembro de 2018, o que se aproxima da data apontada na inicial. Eu vou transcrevendo o depoimento e entendi que a prova contemporânea aos fatos confirmou esse período clandestino. Certo. Em relação aos honorários, esse trabalho não tem honorários de recursal, honorários de liquidação, de execução, por isso é que eu tenho fixado em 15%. Pronto. O voto do doutor Arnaldo está sendo acompanhado por mim, tem uma divergência da doutora Liliana Ferraz. Exato, presidente. Nesse ponto aqui, só para deixar claro, a empresa nega totalmente o período clandestino. A sentença, inclusive, é da doutora Luciane. E foi ouvida apenas uma única testemunha, né? Que ela disse que foi admitida em período mais ou menos contemporâneo com o reclamante e que recebia via depósito bancário. E que seria a mesma metodologia, pelo que a sentença entendeu, que deveria acontecer com o reclamante. E o reclamante não fez prova de um único depósito. Então, achei o testemunho único, achei o testemunho frágil e entendi que, como houve a negativa total, caberia a parte autora provar nesse ponto. Entendi que não ficou suficientemente provado, por isso divergi para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, presidente. Doutora, então eu proclamo o resultado na forma do voto do relator por maioria. Vencida a desembargadora Liliana Ferraz, conforme o voto lançado já no sistema. Certo. Obrigada a todos. Próximo, Flávio. Número de ordem 14, relator doutor Arnaldo, processo 1013, dígito 79-2023-005. Com a palavra o relator. Doutor Cláudio, Presidente, pela são recorrente, ordem 14. 4 temas. Extinção contratual. Estou confirmando a sentença que concluiu pelo pedido de demissão. Horas extras, intervalo entre a jornada, estou excluindo, provendo o recurso. Multa do 477, também estou excluindo. Honorários, estou desprovendo isenção do reclamante. Enfim, Doutor, presidente, fiz até um ajuste no voto para excluir a multa do 477, horas extras e intervalo entre a jornada. Esse é o voto. Só para orientar a sustentação oral, doutor, o voto do doutor Arnaldo está sendo acompanhado por mim e pela Liliana Ferraz. Doutora Liliana Ferraz. Tem Certo. interesse em sustentar? Tenho sim, senhora. Só com relação ao que, doutor? Exatamente, A a natureza da rescisão. Tá certo. Tudo bem, doutor. Tá certo. Prazo Sendo- regimental.
excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores membros dessa turma, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, servidores, servidoras, valorosas servidoras, colegas advogados, senhoras e senhores, é o seguinte, o ponto fulcral aí da minha sustentação é exatamente como ocorreu a rescisão contratual neste caso. A tese vigorante, né, da sentença foi no sentido de que admitia o rompimento na forma de um pedido de demissão. O que é que nós vimos aí no processo? E está bem claro, inclusive confessado pelo reclamante, e claro também na própria petição inicial. O reclamante diz em seu depoimento que, após umas férias, vou fazer uma leitura rápida, que tirou férias nos meses de junho e julho de 2023, que teve um problema familiar, que comunicou à empresa que não voltaria mais para a empresa, que a empresa pediu para que o depoente contratasse um advogado. Isso não foi provado pelo reclamante. Que queria conversar com a empresa para tentar um acordo. Que não chegou a assinar um pedido de demissão, até porque não me passaram nada. Logo em diante, ele reconhece que já estava sendo acompanhado por um advogado. O que é que ele queria? Ele queria forçar a empresa a fazer um acordo. Ele não queria pedir demissão. Isso ficou bem claro, eu acho que está em controvérsia nos autos, e eu acho que é uma situação, assim, vamos dizer, é até lógica, que nesse momento, nessas palavras aqui, ele já demonstra o ânimo abandonante. Ele não tinha mais interesse de continuar e queria que a empresa fosse forçada a fazer um acordo. A empresa não tinha interesse em fazer acordo. Do mesmo jeito que existe o princípio da continuidade do vínculo de emprego para o empregado, também deve haver em relação à empresa. A empresa, a partir do momento que ela abre mão de uma situação de um empregado que volta de férias, quer dizer, existe toda uma estrutura preparada para o atendimento do serviço, isso é um restaurante, né, uma patisserie, e existe toda uma estrutura, quer dizer, a empresa foi desfalcada, tinha a expectativa daquela pessoa voltar a trabalhar, não voltou, o empregado o advogado, inclusive lá no final do depoimento, ele confirma que o advogado orientava ele, só que queria um acordo. Insisto, a empresa não é obrigada a fazer acordo. O que a empresa deve fazer é dar trabalho. E isso não aconteceu, foi frustrado porque por vontade unilateral do empregado. Ele disse que teve um problema familiar, nem provas nos autos existem sobre esse problema familiar. Ele estava cuidando de uns sobrinhos. Isso daí não consta nos autos. E ainda tem mais. Existe aquela situação de que, para a configuração de um abandono de emprego, há dois requisitos que estão simulados no TST. 30 dias de ausência e a convocação do empregador para retorno. Ele confessa que o empregador entrou em contato com ele. Bem que no depoimento, eu não vou me alongar para ler, mas ele confessa que o empregador entrou em contato com ele. O que acontece é o seguinte, a necessidade de demorar 30 dias para configurar o abandono de emprego, se ele mesmo confessa que não tinha interesse mais de voltar, eu acho que não há essa necessidade. Então, em decorrência dessas circunstâncias que eu estou apresentando, eu peço a essa colenda turma que reanalise essa matéria e conclua pela procedência do recurso também nesse item, para que seja afastada o pedido de demissão reconhecido dentro da sentença, até mesmo porque a própria inicial não alega pedido de demissão. E aí, por conta disso, o que deve vigorar é a justa causa, o abandono, por conta de que, repito, o princípio da continuidade do vínculo laboral não se aplica somente ao empregado, também se aplica ao empregador. E são essas as razões, peço a revisão do julgado.
a Doutor reforma. Arnaldo quer se manifestar? Presidente, o regime é de trabalho livre. O empregado só se conserva no emprego se ele assim o desejar. A empresa não pode forçá-lo a continuar como empregado. E o reclamante manifestou diretamente ao empregador, à gerência administrativa, de que não tinha mais interesse na continuidade do trabalho, pedido de demissão. À medida em que a empresa ele manifesta o desejo de não continuar, isso descaracteriza a ideia de abandono de emprego. Então, estou confirmando a sentença. Doutora Liana mantém o voto acompanhando? Sim. E eu também, doutor. Então, vou proclamar o resultado na forma do voto do relator em unanimidade. Obrigado a todos, bom dia. Bom dia. Próximo, Sandra. Número de ordem 12, relatora doutora Basilissa, presidente doutor Arnaldo, processo 786, dígito 61-2024-003, pedido de sustentação oral pela parte recorrente, doutor Flávio Soares. Ordem 12. Com a palavra, a eminente relatora. Pois não. Aqui recorre a Armando Reginaldo Félix e o recorrido são os Correios e o tema é promoções. Tema já conhecido dessa turma. Tem sustentação oral, né, Flávia? Sim. Tem. Então, para subsidiar a sustentação oral, vou ao resultado. Conhecer do recurso ordinário interposto pela parte reclamante, exceto quanto ao pedido de exclusão de sua condenação em honorário advocativo por falta de interesse recursal, e no método dar-lhe parcial provimento para reconhecer devido às promoções horizontais por antiguidade em outubro de 2013, outubro de 2016, outubro de 2019 e outubro de 2022. E considerando que elas foram concedidas posteriormente, deferir o pagamento das diferenças daí decorrentes, observando o período imprescrito, relativo a uma promoção de outubro de 2013 a setembro de 2014, outubro de 2016 a setembro de 2017, outubro de 2019 a setembro de 2020 e outubro de 2022 a setembro de 2023, com os reflexos em anuênios, férias mais um terço, 13º salário e FGTS. Investe o ônus da sucumbência, condenando-se a reclamar de honorário advocativo sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação em prol dos patronos da parte reclamante. Custos processais pela reclamada de R$ 400, calculado sobre o valor arbitrado da condenação, em R$ 20.000. Essa é a proposta, doutor. Doutora, bom dia, excelências. Doutora, só uma questão de ordem, é porque a reclamada ela é fazenda pública, só para a gente, ela é isenta dessas custas? Para a gente Sim, não. aqui não constou, mas eu vou isentar, viu, doutor? No Relação- mais, a gente declina. É? Então, proclamado nos termos do voto da eminente relatora. Com a divergência minha já de praxe nessas matérias, presidente. Ok, com a divergência da... Isentão das custas, isenção das custas. Devolvo a presidência à doutora. Obrigada, doutor Arnaldo. Próximo, Flávio. Número de ordem 6, relator doutor Arnaldo, processo 390, dígito 87, 2024-002, pedido de sustentação pela parte recorrente, reclamada, doutora Raíssa Figueiredo. Ordem 6. Com a palavra, o relator. De ordem? 6. 6. Desvio de função, atividades semelhantes, diferenças devidas, recurso desprovido, horas extras, recurso da reclamante provido. Vou à conclusão, presidente. Quanto ao recurso da reclamada, negar provimento. Quanto ao recurso da reclamante, rejeitar a preliminar de limitação da condenação às unidades judiciais e, no mérito, dar-lhe provimento para fixar a jornada das 8 às 20, de segunda a sexta, com 20 minutos de intervalo, e das 9 às 17, em um sábado por mês, sendo horas extras aquelas que ultrapassem o limite de 8 horas diárias ou 44 semanais. E arbitrar a condenação o valor de R$200.000. É o voto, presidente. Doutora Raíssa, eu vejo aqui no sistema que a votação está unânime. A senhora tem interesse em sustentar?
Por gentileza, tem interesse sim, Excelência. Pois não. Com prazo Bom regimental. dia a todos. Tá ok, muito obrigada. Bom dia a todos, saúdo todos os presentes na pessoa do senhor presidente. Saúdo também especificamente aqui o senhor relator, doutor Arnaldo Bozon. Como bem antecipado pelo voto condutor aqui, se trata de uma questão relativa ao desvio de função, que data máxima vênia e o entendimento do voto, entende a reclamada que não restou comprovado a questão do desvio de função, e explico-lhes por quê. No nosso sentir, o desvio de função ele fica caracterizado quando, na verdade, o empregado ele é contratado para uma função X e ele acaba ali por exercer uma função Y completamente divergente daquela que foi contratada. E permissa vênia que não é a hipótese dos autos, uma vez que a reclamante ela foi contratada como gestora de operações e ela exerceu efetivamente todas as atividades durante todo o período. Aqui há uma questão que, na verdade, foi reconhecido o desvio de função de gestor de operações para coordenador de operações, né? E a sentença foi no sentido de que houve realmente uma diversidade de tarefas ali que foram atribuídas à reclamante. Só que, na verdade, aqui cabe esclarecer que o gestor de operações ele é um braço das atividades de coordenador de operações. Então, na verdade, o cargo de coordenador de operações para o qual se reconheceu o desvio de função da reclamante é um cargo que exige um nível técnico muito maior, assim como também existe uma gama de atribuições muito maior do que aquele do gestor de operações, que era o desempenhado pela reclamante. E é nesse sentido que a reclamada chama atenção, sobretudo em relação aos documentos que foram encartados nos autos aqui, os descritivos de funções que são juntados às folhas 254, né, que diferencia o que faz um gestor de operações e o que é que faz um coordenador de operações, e data máxima vênia entende a REC que não restou comprovado que a reclamante exercia também essas atividades do coordenador de operações. Isso porque, na verdade, o coordenador de operações ele exerce uma atividade muito mais tática e o gestor exerce uma atividade muito mais operacional, e eram essas as atividades que a reclamante estava desempenhando ali na empresa. Houve também produção de prova oral nesse sentido, e aí a reclamada destaca que, na verdade, os gestores e os coordenadores, eles são pares, né? Então, eles estão ali na mesma linha de subordinação, e, por isso, entende a REC que, na verdade, não restou comprovado o desvio de função, porque não ficou configurado a existência de atividades a existência de execução de atividades completamente diversas daquela que tenha sido contratada inicialmente. Então, é por isso que a reclamada pede vênia aqui, para que seja afastada a condenação relativa a diferenças salariais por desvio de função. E ainda, considerando a proposta de voto relator, que deu provimento ao recurso ordinário da reclamante no tocante às horas extras, entende a REC que, se reconhecido que a reclamante realmente exercia a função de coordenador de operações, a reclamante estava inserida ali e dentro dos poderes de mando e gestão dentro da reclamada. A recorrida é uma empresa de mais de 1.500 funcionários, não sendo crível admitir que todos tenham amplos poderes de mando, de gestão e organização. E foi nesse sentido que restou comprovado que a reclamante fazia parte dos processos de admissão e de dispensa, ainda que ela não tivesse a última palavra, né, não fosse a decisão definitiva da reclamante, mas era a reclamante, por exemplo, que dava os starts, os pontapés dos processos admissionais, dos processos demissionais, das questões relativas à advertência. Então, aqui entende a RE que a reclamante estava efetivamente excluída do controle de jornada, sobretudo por exercer um cargo de gestão. E, apesar de não saber o inteiro teor da proposta de voto, aqui cabe esclarecer que os acessos de catraca que são mencionados pelas testemunhas nos autos, na verdade, nada mais é do que um simples procedimento de segurança. Hoje em dia, na grande maioria das organizações que estão inseridas dentro de edifícios empresariais, existem os acessos por meio de catracas de segurança, que é tão somente para fins de controle de procedimento, não tendo qualquer relação com nenhum tipo de controle de jornada.
até porque o empregado ele pode adentrar o edifício e não exatamente estar ali no seu posto de trabalho ou estar à disposição da empresa. Então, são com esses argumentos que eu peço venha para divergir do voto relator e peço seja dado provimento ao recurso da reclamada para excluir as diferenças as diferenças salariais decorrentes do desvio de função e peço também que seja negado provimento ao recurso interposto pela reclamante para que seja mantida a improcedência da ação em relação às horas extras. É como sustento. Doutor Arnaldo. Presidente, em relação a desvio de função, a reclamante foi contratada como gestora de operações e exercia atividade coordenadora, com atribuições mais amplas. A própria estrutura remuneratória distinguia o padrão salarial, confirmando a existência de atribuições superiores, confirma a sentença. Em relação às horas extras, o cargo de gestão, que excepciona o regime da duração do trabalho, requer um poder de mando, uma identidade com a própria condição de dirigente máximo na organização empresarial. E a reclamante ela era subordinada hierarquicamente, há inclusive referência a Daisy como sendo a superiora hierárquica. Então, estou no ponto provendo para deferir as horas extras, conforme declinei há pouco. Doutora Liana Ferraz, mantém o voto acompanhando, doutor Arnaldo. Eu também estou acompanhando o relator, então fica proclamado o resultado na forma do voto do relator. Doutora, obrigada. Muito obrigada, bom dia e bom trabalho a todos. Próximo, Flávio. Número de ordem 9, relator doutor Arnaldo, processo 505, dígito 39.2023.101. Pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Samuel de Jesus. Ordem 9. Com a palavra o relator. Presidente, aqui é aquele tema lá da horas itinerary da Embrapa. Vossa Excelência me permite, eu vou direto à conclusão. Orlando, doutor. Para rejeitar a prejudicial de pessoa arguída em contra-razões, negar provimento ao da reclamada e dar parcial provimento ao do reclamante para deferir horas itinerary de 40 minutos diários, com adicional mais reflexo. Enquanto mantido o fornecimento de transporte. É aquela situação que eu estou entendendo que eu estou, presidente, só fazendo um ajuste aqui na conclusão para deferir as horas em tine a partir da vigência da deliberação contida da deliberação 20 de 2020. Vou ajustar essa conclusão, viu, presidente? Certo, doutor Arnaldo. Doutor Samuel, o voto do doutor Arnaldo está sendo acompanhado por mim, mas a doutora Liana Ferraz está divergindo, para não deferir, né, doutora, as horas Embrapa. Vou fazer um ajuste na conclusão aí, viu, presidente? Parece que está incompatível com aqueles É só para limitar, né, doutor? Isso, limitar e excluir aquele período de teletrabalho e tal. Viu? Só entendeu, doutor Samuel? Interesse da presidente, diante da proposta de voto do acompanhamento de Vossa Excelência, não há interesse na sustentação, só esclarecendo essa questão da limitação temporal, o doutor Arnaldo já fez constar em outros acordos, e de fato também nesse caso existe o período que ficou em teletrabalho e que não houve fornecimento de transporte. Portanto, não há matéria para sustentação. Muito obrigado. Pois então, fica proclamado o resultado na forma do voto do relator, que fará um ajuste na conclusão, né? Tá certo, vou anotar aqui. Tá.
Próximo, Flávio. Número de Obrigado, ordem, excelente sessão. número de ordem 13, relatora doutora Basilissa, processo 795, dígito 20, 2024-004, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Leonardo Paulo, presidência doutor Arnaldo. Ordem 13. Conceda a palavra à relatora desembargadora Pois, Basilissa. Pronto. Então, aqui é tema já conhecido nosso, assalto dos Correios. E, no caso aqui, nós estamos concedendo a indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000, invertendo o ônus da sucumbência e condenando a parte reclamada em honra advocatícia em favor do reclamante de 15% sobre o valor da causa, sobre o valor de R$ 15.000. Essa é a proposta. Tem sustentação oral? Parece que o sistema registra voto unânime. Consulte se há interesse em sustentar. Então, não havendo interesse... Bom dia a todos. Pois não, doutor? Nesse caso, doutor Arnaldo, bom dia a todos. A gente declina, já que é unânime. Agradeço, Agradeço, doutor. participação. Bom dia. Obrigada. Devolvo Bom a dia. presidência à desembargadora Basilissa. Obrigada, doutor Arnaldo. Próximo, Flávio. Encerramos sustentações. Número de ordem 1, relator doutor Arnaldo, vista regimental doutora Liana, na sessão presencial, ordem 1. Processo 294, dígito 66, 2024-004. Então, doutor Arnaldo... Não, é minha eu pedi vista, presidente. Eu acompanhei o relator em praticamente tudo. Só divijo quanto à manutenção da sentença que condenou ao pagamento do seguro. Eu estou entendendo que nessa situação se pode determinar que o reclamante munido de cópia do acórdão possa se habilitar. E caso não consiga, aí sim se mandaria pagar a indenização. Mas o voto do doutor Arnaldo é nesse sentido também. Então, eu entendo que não tem divergência. Não, ele manda indenizar, não é não? Não, aqui é um ajuste. Ah, porque Vossa Excelência ajustou, não é isso? Isso. Alterou. Então, se for assim, eu acompanho o relator, né? relator, porque Pois é. antes era só indenização. Então, não havendo divergência, fica proclamado o resultado na forma do voto do relator. Próximo. Vamos ver a divergência, né? Tá certo. Tem a divergência. Doutora Liana, tem 3 processos que o advogado pediu a retirada de pauta. Tem manifestação nos autos, dizendo da impossibilidade de comparecimento dos advogados. Na verdade, essa matéria tem que ser submetida à turma. Eu imagino que, como tem outros advogados na procuração... Ordem Não, 4, 5 eu acho que e tem 7. que deve seguir, né? É a minha opinião, doutor Arnaldo. Vossa Excelência. Ele alega que os 3 advogados não poderiam vir hoje. Pois que subestabelecesse para alguém, então, né? O que não dá é para Esse aí gente. no processo que... Ordens 4, 5 e 7, todos do doutor Nicasso, que tinha feito o pedido, e tem petição nos 3 processos. Eu acompanho a relatora pelo indeferimento. Também. Então, vamos prosseguir, né? Mas aí tem, além disso, tem uma divergência, né? Aí faz pregão, né? Não é só proclamar o Só resultado? apurar o resultado. Pois então, pronto. Fica proclamado o resultado na forma do voto dos respectivos relatores, observando as divergências já lançadas no sistema. Viu, colegas, em relação à tutela provisória, de urgência, em relação à fazenda pública, assim, a tutela provisória é aquela lá que antecede a sentença. Entendido? Quando ela é deferida na própria sentença ou no próprio acordo, já não é mais tutela provisória. Entende? Eu acho que nós estamos com... não quero convencer ninguém, eu só quero tentar, digamos, esclarecer, porque às vezes a gente está confundindo o instituto. Quando o juiz, no acordo, confere o provimento, não se trata mais de tutela provisória, não. Até porque a tutela provisória é aquela que antecede
uma sentença provisória. Sentença provisória é aquela que pende recurso. Entendido, Então, aquela limitação lá da Fazenda Pública não incide quando a própria sentença já confere o provimento, ou quando o acórdão confere o provimento. Eu vou aprofundar essa questão, análise dessa questão, doutor, mas por enquanto, como eu votava assim na segunda turma, vou manter o voto por enquanto, dessa forma, divergente. Eu também mantenho nessa situação. Então, ordens 4, 5, 7 fica vencida, doutora Basilissa, é isso? Não. Não. Só tem a anotação da doutora Basilissa. Doutora, aí a senhora nós tá acompanhando. Não, é porque A eu sou doutora é a relatora. Sim, tá certo. Então, fica assim, como eu falei mesmo, né? A forma do voto do relator, observando as divergências lançadas no sistema, nos 3 processos. Certo. É assim que se proclama. Os demais são unânimes. Quer que chame os números? Só chamar, viu? Ordem 2, processo 384, dígito 51, 2022. Ordem 8, processo 481, dígito 74, 2024, 004. Ordem 10, processo 705, 06, 2024, 103. Ordem 16, processo 1251, dígito 98, 2023, 005. E ordem 17, processo 1366, dígito 25, 2023, 004. Nesse processo, a votação unânime, então fica proclamado o resultado na forma do voto do relator. Então, senhores, encerramos. Agradeço aí pela presença, colaboração de todos. Vamos encerrar. E um bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Uma boa semana a todos. Recording stopped. Tá certo, vou anotar aqui. Tá. Próximo, Flávio. Número de Obrigado, ordem. excelente sessão. Número de ordem 13, relatora doutora Basilissa, processo 795, dígito 20, 2024, 004, pedido de sustentação pela parte recorrente, doutor Leonardo Paulo, presidência doutor Arnaldo. Ordem 13. Conceda a palavra à relatora desembargadora Basilissa. Pronto. Então, aqui tema já conhecido nosso, assalto dos Correios. E, no caso aqui, nós estamos concedendo a indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000, invertendo o ônus da sucumbência e condenando a parte reclamada em hora advocatícia em favor do reclamante de 15% sobre o valor da causa, sobre o valor de R$ 15.000. Essa é a proposta. Tem sustentação oral? Parece que o sistema registra voto unânime. Se há interesse em sustentar. Então, Bom dia a todos. Pois não, doutor. Nesse caso, doutor Arnaldo, bom dia a todos. A gente declina, já que é unânime. Agradeço, doutor. Bom dia. Bom dia. Presidência desembargadora Basilissa. Obrigada, doutor Arnaldo. Próximo, Flávio. Encerramos sustentações. Número de ordem 1, relator doutor Arnaldo, vista regimental doutora Liana, na sessão presencial, ordem 1. Processo 294, dígito 66, 2024, 004. Então, doutor Arnaldo... Não, é minha eu pedi vista, presidente. Eu acompanhei o relator em praticamente tudo. Só divirjo quanto à manutenção da sentença que condenou ao pagamento do seguro. Eu estou entendendo que nessa situação se pode determinar que o reclamante munido de cópia do acórdão possa se habilitar. E caso não consiga, aí sim se mandaria pagar a indenização. Mas o voto do doutor Arnaldo é nesse sentido também. Então, eu entendo que não tem divergência. Não, ele manda indenizar, não é não? Não, aqui é um ajuste. Porque Vossa Excelência ajustou, não é isso? Isso. Alterou. Então, se for assim, eu acompanho
Relator, né? O relator, porque Tá antes certo. era só indenização. Então, não havendo divergência, fica proclamado o resultado na forma do voto do relator. Próximo. Vamos ver as divergências, né? Tá Tem certo. divergência. Doutora Eliana, tem 3 processos que o advogado pediu a retirada de pauta. Tem manifestação nos autos, dizendo da impossibilidade de comparecimento dos advogados. Na verdade, essa matéria tem que ser submetida à turma. Eu imagino que, como tem outros advogados qual é na o processo? procuração, Ordem não, 4, 5 Eu e acho que nem 7. deve seguir, né? É a minha opinião, doutor Arnaldo. Vossa Excelência. ele alega que os 3 advogados não poderiam vir hoje, pois que subestabelecesse para alguém, então, né? O que não dá é para a Esse aí gente. no processo o quê? Ordens 4, 5 e 7, todos do doutor Nicasso, que tinha feito o pedido e tem petição nos 3 processos. Eu acompanho a relatora pelo indeferimento. Também. Então, vamos prosseguir, né? Mas aí tem, além disso, tem uma divergência, né? Aí faço pregão, Aí né? é só, Não é só proclamar o só resultado? apurar o resultado. Pois então, pronto. Fica proclamado o resultado na forma do voto dos respectivos relatores, observando as divergências já lançadas no sistema. Viu, colegas, em relação à tutela provisória, de urgência, em relação à fazenda pública, assim, a tutela provisória é aquela lá que antecede a sentença. Entendido? Quando ela é deferida na própria sentença ou no próprio acordo, já não é mais tutela provisória. Entende? Eu acho que nós estamos com. Eu estou só. Não quero convencer ninguém, eu só quero tentar, digamos, esclarecer, porque às vezes a gente está confundindo o instituto. Quando o juiz, no acordo, confere o provimento, não se trata mais de tutela provisória, não. Até porque a tutela provisória é aquela que antecede uma sentença provisória. Sentença provisória é aquela que pende recurso. Entendi, doutor Então, Arnaldo. aquela limitação lá da Fazenda Pública não incide quando a própria sentença já confere o provimento, ou quando o acórdão confere o provimento. Eu vou aprofundar essa questão, né, análise dessa questão, doutor, mas por enquanto, como eu votava assim na segunda turma, vou manter o voto por enquanto, dessa forma, divergente. Eu também mantenho nessa situação. Então, ordens 4, 5 e 7 fica vencida doutora Basilissa, é isso? Não. Não. Só tem a anotação da doutora Basilissa. Doutora, aí a senhora está acompanhando. Não, é porque A eu sou a doutora é a relatora. relatora. Sim, tá certo. Então, fica assim, como eu falei mesmo, né? A forma do voto do relator, observando as divergências lançadas no sistema, nos 3 processos. Certo. É assim que se proclama. Os demais são unânimes. Quer que chame os números? Só chamar, viu? Ordem 2, processo 384, dígito 51, 2022. Ordem 8, processo 481, dígito 74, 2024, 004. Ordem 10, processo 705, 06, 2024, 103. Ordem 16, processo 1251, dígito 98, 2023, 005. E ordem 17, processo 1366, dígito 25, 2023, 004. Nesses processos, a votação unânime, então fica proclamado o resultado na forma do voto do relator. Então, senhores, encerramos. Agradeço aí pela presença, colaboração de todos. Vamos encerrar. E um bom dia a todos. Bom dia, Trabalho. presidente. Bom dia. Uma boa semana a todos.